e afogamos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Te alegra, segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus. Avança, se tropeças, levanta, pois o Mestre ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal.
de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. De paz entre os povos e o mundo
sempre seguir no prazer de ajudar a razão de ser feliz. De nós depende de nós, disso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, partilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais, e assim virão os novos tempos de amor. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo será feito pelo João Dião, também trabalhador da casa. Ele dará continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos itens 7 a 10, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 86, saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O Mestre, que preconizou a oração e a vigilância,
não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com o respeito a frivolidades de toda a sorte, e se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que envolvem a nossa casa espírita, nesse momento de início da nossa reunião, queremos, envolvidos pelos mesmos pensamentos e vibrações, pedir um amparo para essa reunião que se inicia. Que cada um aqui vinculado nesse momento, envolvido por essas preces, possa ser também um vetor de irradiação das vibrações aqui recebidas para os seus familiares e para aqueles que convivem com ele. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade desse estudo, mesmo distanciados fisicamente, mas unidos, cada um no seu lar, pelos pensamentos, pelos sentimentos de amparo, de reflexão, de aprendizado e também de confiança de que estamos vinculados a essa espiritualidade tão querida que nunca deixa de cuidar de todos nós quando elevamos as nossas preces a eles. Que a Tua luz, Senhor, possa envolver aqueles que não têm quem peça por eles, os doentes, os aflitos, os abandonados, aqueles que estão com os infortúnios ocultos, sem que ninguém saiba, que possam ter também os seus sentimentos, os seus pensamentos direcionados para o bem, para a saúde, para a esperança. E assim agradecemos e pedimos a permissão para iniciar a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus.
Bom dia, meus irmãos. Que nos louve a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando na manhã de hoje no capítulo 7, que tem o título Bem-aventurados os próprios Espíritos. Nós vamos atender às lições de número 7, 8, 9 e 10, que tem o título Os Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. Tem uma citação de Mateus que diz assim: Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Essa frase de Jesus, essa afirmativa de Jesus, aqui no nosso Evangelho já está comentando. Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os próprios de espírito, né? Ocultando essas mesmas coisas aos sábios e prudentes, mais aptos, pelo menos aparentemente, a compreender essas coisas, né, que Jesus estava ensinando, passando para nós. Aí tem a citação que diz assim: é que nós precisamos entender pelos primeiros, que são os humildes, os primeiros simples e pequeninos, são aqueles classificados como os humildes perante o Senhor. É aqueles que se humilham diante de Deus, de que não se consideram superiores aos outros, né? E, pelos segundos, aqueles chamados sábios e prudentes, aqueles que são orgulhosos, que são envaidecidos com o seu poder mundano, com o seu conhecimento, com a sua sapiência. Porque esses negam a Deus, tratando o Pai de igual para igual, quando não rejeitam, não dão valor a isso não, que vale os meus conhecimentos, vale muito mais que isso, né? Isso porque, cuidado, na antiguidade, a época de Jesus, sábio, quando ele fala sábios e prudentes aqui, não significa sábio de grande conhecimento, aqueles que se faz de sábio, e era muito mais sábio, era muito mais sinônimo de sabichão, aquele que se faz de sábio, né, para utilizar-se daquilo e levar vantagem em todas as coisas que puder. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra, ou seja, deixa esses segredos do mundo espiritual para os humildes, para aqueles pequeninos, simples e pequeninos, né? E aqueles sábios e prudentes, para aqueles ele deixa a busca dos segredos da terra, da matéria, né? E revela somente aos do céu, os segredos do céu, aos humildes que se inclinam perante Deus. Agora, o nosso tema de hoje basicamente mostra isso aqui, é o item 9. Assim, a mesma coisa acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Realmente. Certos indivíduos se admiram de que os espíritos se esforcem muito pouco para os convencer, aqueles, né, os sábios, os chamados sábios e prudentes, né, aqueles que se acham, sobretudo os materialistas, né, porque na realidade os materialistas que não admitem a existência do Espírito, não acreditam em Deus, são os ateus, né, ou mesmo que admitam a existência de Deus, de um ser superior, que diz de tudo, são os materialistas, aqueles que não acreditam na existência do Espírito, sobretudo nem na existência e, claro, nem na sobrevivência do Espírito. Coisa que o Espiritismo vem ensinando, né? Há quase 150 anos, vem ensinando. E hoje, se a gente analisar, apenas os materialistas não acreditam na existência do Espírito, porque todas as religiões que se conhecem no planeta Terra, todas as religiões, não importa de que forma, acreditam na existência e na sobrevivência dos espíritos, né? Todas as religiões conhecidas são aqueles, os chamados espiritualistas. Nós também somos espiritualistas. A única diferença é que, além disso, a gente acredita na condição da possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual, né?
Eles não admitem isso. Os espiritualistas não aceitam isso, não admitem isso. Mas admitem a existência e a sobrevivência do espírito. Não acreditam no poder, na condição de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Isso é uma pregação específica do espiritismo. Agora, veja bem, como eu disse, certos indivíduos se admiram de que os espíritos, né, não fazem nenhum esforço, os materialistas, em procurar convencer. Poxa, se eles dizem que é assim fundamental, tão importante, por que não faz alguma coisa, deixa assim bem claro para que eu possa acreditar e não ter assim a menor dúvida dessa condição, né? Como ele diz aqui, é que estes se ocupam daqueles que buscam a luz com boa fé, né, e humildade, aqueles os chamados espíritos. De preferência aqueles que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe nunca a luz sobre o alqueire, ele põe sempre, deixa bastante claro, né? Mas ele a derrama por toda parte. Cegos são aqueles que não querem ver, fazem questão de não ver, né? Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, porque eles gostam de manter os olhos fechados, preferem isso. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que eles sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho e o seu próprio destino. Veja bem, imaginar que a gente teria condição de convencer a todas essas pessoas seria uma utopia. Vocês conhecem bem a nossa história, a nossa doutrina não faz proselitismos exatamente por isso. Porque cada um vai ter o seu tempo exato para conseguir chegar, para conseguir entender o que é, a buscar, a procurar e conhecer o que é a vida do mundo espiritual, entender o porquê que ele está aqui, se é uma missão, se é uma prova, não importa se é uma missão ou se é uma prova, mas o para quê, por que ele está aqui, por que ele precisa reencarnar, por exemplo, que é um dos temas básicos da doutrina espírita, porque ele precisa disso para evoluir, ele depende da reencarnação para evoluir, ninguém consegue aprender tudo o que precisaria aprender em uma única encarnação. Muito pouco tempo, 80 anos, 90 anos, quando muito. Você não aprende tudo. E aquelas pessoas que desencarnam, jovens ainda, que não tiveram a menor possibilidade de conhecer nada. E essas pessoas vão precisar de voltar, passar mais uma temporada no mundo físico, depois aprende mais alguma coisa, volta para a espiritualidade, estuda mais lá bastante, volta para cá numa outra encarnação, e assim sucessivamente. A reencarnação para nós é uma bênção que a gente tem, que é uma possibilidade. Primeiro que a responsabilidade é a gente resgatar nossas dívidas, porque as nossas dívidas somente nós vamos poder resgatar. Ninguém pode resgatar por nós. Quando a gente pede perdão a Deus, a gente não pode esquecer que a gente está pedindo perdão às ofensas que fizemos à sua lei. Não para que eles nos libere da necessidade de resgatar aquela dívida que a gente assumiu para com a outra pessoa que nós atingimos. Não podemos perder isso nunca de vista. Então a gente vai precisar retornar para resgatar e consertar aquilo. Somos todos irmãos. Vai demorar? Para alguns demora muito mais, para outros demora um pouco menos. Nós todos, se aqui estamos nesse mundo de provas e expiações, é porque nós temos dívidas a serem resgatadas, certamente, né? Então, veja bem, cada um de nós tem as suas responsabilidades, a partir do conhecimento que temos da doutrina espírita. A doutrina nos ensina, nos demonstra com clareza, com bastante clareza, tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa, vamos dizer assim, naquela posição que a gente precisa melhorar, é bastante nítido para nós. Aonde nós erramos também é bastante nítido. Com certeza é mais fácil para nós. A muito será dado, muito será cobrado a quem muito for dado. Não podemos esquecer disso.
sobretudo para nós espíritas que temos o conhecimento, que sabemos dessa condição, a nossa responsabilidade é até maior, porque se alguém pode negar que não sabia dessa necessidade, são os outros. Nós sabemos, porque entendemos perfeitamente como é que funciona essa etapa, essa sistemática do processo evolutivo. Então, nós podemos fugir de tudo, menos desse tipo de responsabilidade. Bem, dando continuidade, então, vamos repassar aqui rapidamente. Como diz aqui, o poder de Deus se revela nas pequenas coisas, nas grandes coisas, em tudo, em todos os momentos. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas sim a derrama por toda parte. Cegos são aqueles que não querem ver essa luz, que fazem questão de não ver. Nós estamos tratando, sobretudo, dos materialistas, né? Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, porque eles gostam de manter os olhos fechados. Chegará a sua vez. Mas antes é necessário que eles sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não um acaso, né, costumam as pessoas dizer, na mão que lhes fere o orgulho. Não existe, nós sabemos que o acaso não existe. Que não se admire, pois, os incrédulos, como diz que Deus não é a incredulidade que vai dar para ele a vantagem de prescrever o que se deve fazer, o que ele vai dizer. Se quiser me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é o que me convém. É o que dizem esses sábios e prudentes incrédulos, porque eles fazem questão de receber uma prova bastante evidente da existência do mundo espiritual, das condições que são ensinadas pela doutrina espírita, por exemplo. Não se admitem, pois, os incrédulos que se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Pergunte o que diriam se o último... Pergunte, essa é uma recomendação, pergunte a eles o que diriam se o último dos seus servos lhes quisesse fazer imposições. Eles aceitariam? Deus impõe condições, não se submete a elas. Deus, para isso, nos mostrou a lei de Deus. Todos nós temos na nossa consciência essa lei, até os materialistas, mesmo sem perceber, também tem na consciência. Todos nós nascemos com isso na consciência. Nós sabemos com certeza absoluta o que é bom e o que é mal, né? Alguns têm um pouco menos conhecimento em função do seu nível de evolução. Um selvagem entende de uma outra forma. Nós somos muito mais culpados por cometermos erros. Um erro que um selvagem comete, porque o selvagem talvez não sabe por que está cometendo, não tem a menor ideia. Ainda não aprendeu, né? Só vai poder ser punido a partir do momento em que aprendeu. Porque aí já sabe, né? Aí tem uma subpergunta aqui, uma última pergunta, que é a pergunta 10, que é muito interessante. Ela diz assim: Deus, disse A, não poderia tocar essas pessoas pessoalmente por meio de prodígios evidentes, mostrar claramente essa existência do mundo espiritual, perante os quais o mais duro dos incrédulos teria de se curvar? Resposta: sem dúvida que Deus poderia fazer o chamado milagre que as pessoas querem que seja feito, né? Mas nesse caso, onde é que estaria o seu mérito? E ademais, de que isso serviria? Não ia servir para nada. Nós os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer: mesmo que eu visse, eu não acreditaria, porque eu sei que isso é impossível. Vocês conhecem essa frase, né? Quantas pessoas dizem: ah, não, nada disso, isso é tudo bobagem. Eu aprendi uma lição quando conheci a doutrina espírita, depois que eu comecei a estudar o espiritismo. Eu aprendi essa lição. Eu jamais fiz proselitismo. Quando me perguntam alguma coisa que tem a ver com a necessidade de alguma explicação dentro da doutrina, eu explico de uma forma sucinta, mas sem abalar a convicção religiosa de ninguém. Eu jamais faço comentários a respeito da doutrina para quem quer que seja, a não ser que me perguntem alguma coisa. Se me perguntarem, eu vou responder o que tiver ao meu alcance de conhecimento também, né? Mas por que a gente não faz proselitismo? A gente não precisa fazer proselitismo, sabe por quê? Cada um de nós
tem o seu momento exato para encontrar esse conhecimento. As pessoas pensam que chegam no Espiritismo por acaso, que conhecem. E eu sou um dos coordenadores de um dos cursos do curso básico, né? A gente vê isso no curso básico, é interessantíssimo, porque como é que essas pessoas chegam ali? Alguns chegam indicados por algum amigo. Poxa, você tem dúvida? Olha, vai lá, vai estudar a doutrina, porque você vai entender e tal. E vem, se aprofundam e se interessam e realmente, literalmente, se apaixonam pelo que estão estudando, né? Porque é apaixonante. Sobretudo a doutrina, o livro dos Espíritos e o Evangelho são apaixonantes, né? Isso é a base do curso básico CVE1, né? Então, veja bem, isso, quando alguém convida alguém daqui, do mundo físico ou do mundo espiritual. Ninguém conhece, chega na doutrina por acaso. Quando chega o momento, quando a pessoa está pronta, né, já está nesse mesmo, aquele materialista, já está assim, preparado, sem o perceber, para tomar conhecimento desses ensinamentos da doutrina espírita, ele recebe um recado, ou de algum amigo, ou de algum vizinho, ou um parente encarnado, ou de algum fato que ele vê, ou então da espiritualidade. Bons espíritos sugerem, olha, você está num caminho, não está correto, vai para lá, porque eu vou lá. Essas perguntas que você vem intimamente se fazendo, você vai acabar respondendo. Então eles chegam. Pensam que é por acaso, né? Mas a gente sabe que o acaso não existe. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Se essas pessoas se recusam a reconhecer a verdade, é porque, olha aqui, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. Aquilo que eu falei antes, um pouco antes, né? Eles pensam que quando chegam à doutrina espírita, por acaso, não há acaso. Quando chega o momento, quando o espírito, como está dizendo, quando o espírito já está maduro e preparado para entender essas coisas, ele é encaminhado à doutrina. Ele é encaminhado pela espiritualidade, ou às vezes encaminhado através de um amigo também indicado pela espiritualidade. Alguém chegou perto e disse, olha, ele não está sendo conseguido convencê-lo, faz você, conversa com ele, ensina ele esse caminho e tal. E o indivíduo vai e pensa que foi por acaso, né? Mas nós sabemos que o acaso não existe. Como dizer assim, o orgulho é a venda que tapa os olhos dessas pessoas, sabe? O que adianta apresentar a luz a um cego? O que adianta ensinar um cego, tentar mostrar a um cego de nascença o que é o verde, o amarelo, o azul? Ele não entende, não tem a menor condição de conceber isso, porque ele não conhece. Se ele já tivesse tido a visão antes, ele no mundo espiritual tem a visão, mas no corpo físico ele não tem a menor ideia do que é vermelho, do que é azul, do que é cinza. Para eles é tudo igual, né? Aliás, ele não tem nem a concepção do que é o branco e o preto, porque para ele não existe luz, não existe nem o branco nem o preto, não existe nada. Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal, ou seja, fazer com que o cego voltasse a ver. Eis porque, como hábil médico, o pai castiga primeiramente o orgulho, não abandona os filhos perdidos, porque ele sabe que, cedo ou tarde, seus olhos vão se abrir. Mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços e, como o filho pródigo, vão lhe pedir perdão. Eu me lembrei aqui de eu acho que que está na parábola do mal rico, uma passagem em que o mal rico, Lázaro vivia à porta do mal rico, pedindo alguma coisa para comer e não recebia nem as migalhas que caíam da mesa daquele mal rico, chegavam para Lázaro. Até que em um determinado momento, o Lázaro desencarnou, e algum tempo depois o mal rico desencarnou também. Quando o Lázaro desencarnou, foi direto para o céu, ficou lá junto, era um sofredor absoluto, né? E foi direto para o céu, ficou junto de Jeová. E o mal rico, ao contrário, que não sabia empregar a sua fortuna para o bem dos outros, né?
só não fazia rigorosamente o mal, mas não fazia o bem a ninguém, foi parar nas trevas lá. E ele, desesperado, chegou um determinado momento que ele viu Lázaro, né, junto de Jeová. Aí ele pediu socorro a Jeová, pediu que Jeová permitisse que o Lázaro fosse até ele, molhasse a boca, porque ele estava com a boca sedenta, estava nas chamas do inferno, né? Que ele queria que o Lázaro pudesse mitigar a sua sede. Então Jesus disse que Jeová disse para ele que não, que ele não podia, assim como ele não podia chegar até lá em cima onde estava Lázaro, Lázaro também não podia vir onde ele estava para fazer isso. Aí disse, então peça a eles que pelo menos vá lá me ensinar aos meus irmãos esses problemas todos, para que meu irmão não caia no mesmo erro, não cometa o mesmo erro que eu cometi, né? Minha mesma falha. Aí Jeová respondeu, não adianta, não precisa de ninguém lá embaixo. Basta que eles ensine o que Moisés passou para nós. Está lá na Torá, está tudo escrito lá. Basta que eles se guiem por aquilo que eles... mas eles não aceitam, então que façam pelo menos... Manda para ele uma coisa, um milagre, para que eles possam ficar bem claro da existência dessa situação, da vida depois da morte, né? Então Deus disse aquilo que a gente citou ainda há pouco. Inútil dizer isso para uma pessoa daquela, porque ele disse, olha, mesmo que eu fizesse um milagre, fizesse alguém ressuscitar ali do lado deles, eles não acreditariam, porque eles fazem questão de não acreditar. É o nosso caso. É um caso semelhante a essa situação daqueles, os chamados sábios e prudentes, que fazem questão fechada, questão absoluta, de não considerar a existência da sua vida futura. Nós ficamos por aqui, agradecemos a atenção de todos e rogamos que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus, que nos envolve, permaneçam entre nós. Graças a Deus. Encerrando a nossa reunião, após esse estudo trazido pelo nosso irmão João, vamos elevar o nosso pensamento à nossa casa, à espiritualidade de luz, aos médicos e enfermeiros, para que possamos receber todas as bênçãos, todo o amparo que foi preparado pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade para todos aqueles que precisam e merecem um remédio para os seus males físicos e espirituais. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Maria e a falange do Centro Espírita Miguel, de amor e paz, que sempre nos orienta a seguir os ensinamentos do Evangelho com suas vibrações de luz e amor. Pai, que a tua luz de amor infinito
possa auxiliar nossos irmãos que estão sofrendo através da pandemia, que se faz presente nos países que formam o nosso planeta Terra. Que os nossos irmãos médicos e enfermeiros da Terra possam ser orientados pelos médicos da espiritualidade. Iluminai, Senhor, aos nossos irmãos que, se apegando demais às coisas materiais, com seu orgulho e egoísmo, se afastam dos teus ensinamentos de fé, amor, gratidão, caridade, etc. Despertai, Senhor, aos irmãos que estão na escuridão, afastando do seu grande amor, de teus ensinamentos e da felicidade. Gratidão, Pai. Gratidão, Jesus. Gratidão, Maria.